Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos resolver a atividade da semana 1 do PET volume 3 do 6º ano de matemática. E se você não está familiarizado com a matéria de múltiplos e divisores, clica no card aqui em cima que eu explico a matéria em um outro vídeo. Aí depois você volta nesse vídeo que eu garanto para você que sua absorção vai ser muito maior. Caso você já tenha esse conhecimento ou já viu o vídeo que eu indiquei, pode continuar. E a questão está assim: qual número devemos colocar em cada tijolo do empilhamento, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja o número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles? Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. Agora nós vamos começar primeiramente definindo qual fileira que eu vou falar, tá? Eu vou começar a contar de baixo para cima. A maior vai ser a primeira, depois a segunda, terceira, quarta e quinta fileira, que é a pontinha da pirâmide. Nós vamos começar por baixo, tá ok? Na primeira fileira. Depois de algumas tentativas, vocês vão perceber que a melhor operação que se encaixa é a multiplicação. Então, que número que eu tenho que colocar aqui no cantinho, tá ok? Onde o Sony está indicando, acompanha o Sony, que se multiplicado por 5 dá 0. A resposta é bem simples, né? 0. Agora que a gente sabe isso, a gente pode partir para a terceira fileira. Você está vendo o 20 e o 0? Quando eu multiplico 20 por 0, eu obtenho no tijolo de cima o resultado, e o resultado é 0. Agora, a gente vai para a fileira do 120 e do 0. Quando eu multiplico 120 por 0, eu obtenho no tijolinho da ponta da pirâmide 0, ok? Agora a gente vai voltar aqui, olha, para a base. Está olhando para o 2 e para o 5? Quando a gente multiplica 2 vezes 5, a gente obtém 10, ok? Agora, na fileira do 10, olha para o 3 e para o 2. Quando a gente multiplica 3 por 2, nós obtemos 6, que está lá em cima. Agora vamos para a primeira fileira, que é o último tijolinho que está faltando, tá? O que eu multiplico por 3 para obter 3? Resposta 1. Pronto, vamos para a atividade número 2. Vamos relembrar. Responda as perguntas seguintes. As tabuadas são finitas ou infinitas? Isso é uma coisa que fica bem claro e muito bem explicada no vídeo que está no card, múltiplos e divisores, tá ok? E lá a gente vai perceber que as tabuadas são infinitas, tá ok? A gente só escreve até o 10, mas elas são infinitas. B. Qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1 e por 0? Sempre que nós multiplicamos um número por 1, o resultado é o próprio número, tá ok? Sempre que nós multiplicamos um número por 0, o resultado é sempre 0. C. Observe as tabuadas abaixo e responda as perguntas que se seguem. Os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60, repare que eu marquei todos eles com a seta vermelha, aparecem circulados em qual tabuada? Bom, na tabuada do 6. Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Bom, de maneira bem óbvia, né? Eles são múltiplos do número 6, pois aparecem na tabuada do 6. Próximo item. Os números 6, 12, 18, 21 e 24, repara mais uma vez que eu marquei com a seta vermelha, aparecem circulados em qual tabuada? Na tabuada do 3. Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 3? Mais uma vez, se eles aparecem na tabuada do 3, eles são múltiplos de 3, ok? Bom, próximo item, os números 4, 6, 12, 18 aparecem circulados em qual tabuada? Mais uma vez, eu apontei os números com a seta vermelha e eles aparecem na tabuada do número 2, tá ok? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 2? Mais uma vez, eles são múltiplos de 2. Agora, qual é o nome dado aos números obtidos por meio das multiplicações de um número por 2? Múltiplos de 2. E por 3? Múltiplos de 3. E por 6? Múltiplos de 6. Muito tranquilo, não é? E quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada? O que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Bom, aqui nós temos, por exemplo, o 12 aparecendo na tabuada do 2, do 3 e do 6. Ele é divisível pelos números que deram origem às tabuadas nas quais ele aparece, tá ok? Ou, em outras palavras, né, a gente pode dizer também
que ele é múltiplo dos números que deram origem às tabuadas nas quais ele aparece. Então, se o 12 aparece na tabuada do 2, ele é múltiplo de 2. Se o 12 aparece na tabuada do 3, ele é múltiplo de 3. E se o 12 aparece na tabuada de 6, ele é múltiplo de 6 também. Tá ok? No futuro nós vamos ver que o fato de ser múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo já implica que o número é necessariamente múltiplo de 6. Bom, agora nós vamos resolver a questão 3. E ela está assim. Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Bom, para encontrar os 5 primeiros múltiplos de qualquer número natural, nós devemos multiplicar o número em questão pelos 5 primeiros números naturais. E é isso que nós vamos fazer. Então a gente pega os 5 primeiros números naturais, que seriam 0, 1, 2, 3 e 4, e inicia a multiplicação pelo número 4, que é o que é pedido na letra A. E a gente começa com 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 4, 16. Pronto, encontramos os 5 primeiros múltiplos de 4. Agora nós vamos fazer o mesmo processo e encontrar os 5 primeiros múltiplos de 8. Começando a multiplicação, nós vamos para 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Pronto, encontramos os 5 primeiros múltiplos de 8. Agora, vamos repetir o processo e encontrar os 5 primeiros múltiplos de 40. 40 vezes 0, 0. 40 vezes 1, 40. 40 vezes 2, 80. 40 vezes 3, 120. E 40 vezes 4, 160. Pronto. Conseguimos encontrar os 5 primeiros múltiplos das letras A, B e C. Agora nós devemos explicar por que esses números são múltiplos dos números dados. Eles são múltiplos dos números dados simplesmente porque eles são resultado da multiplicação do número dado pela sequência dos 5 primeiros números naturais. E é isso que nós devemos responder. Tá ok? Agora vamos para o exercício de número 4. E ele está assim. Na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2, coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3 e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão logo abaixo da tabela. Primeiramente, nós devemos pintar de amarelo os múltiplos de 2. E antes disso, você deve reparar que na primeira linha nós temos os múltiplos de 1, na segunda linha os múltiplos de 3, na terceira linha os múltiplos de 4, na quarta linha os múltiplos de 5, e, na quinta linha, os múltiplos de 6. Agora, nós vamos pintar de amarelo os múltiplos de 2 que estão localizados na primeira linha, que seriam 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Agora, os múltiplos de 2 da segunda linha, 0, 6, 12, 18, 24 e 30. Múltiplos de 2 da terceira linha. Como a terceira linha ela é formada pelos múltiplos de 4, todo múltiplo de 4 é, consequentemente, múltiplo de 2, então toda a terceira linha deve ser pintada de amarelo. Na quarta linha, os múltiplos de 2 são 0, 10, 20, 30, 40 e 50. Na última linha, como nós temos os múltiplos de 6 e todo múltiplo de 6 é, consequentemente, múltiplo de 2, toda última linha será pintada de amarelo. Pronto. Agora vamos para a próxima parte do problema, escrever uma letra T sobre os múltiplos de 3. Na primeira linha, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6 e 9. 0, 3, 6 e 9. Na segunda linha, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30, porque ela é composta pelos múltiplos de 3. Na terceira linha, os múltiplos de 3 são 0, 12, 24, 36 e só. Na penúltima linha, os múltiplos de 3 serão 0, 15, 30, 45 e só. Na última linha, os múltiplos de 3 serão 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Todos são múltiplos de 3, pois, afinal de contas, todo número que é múltiplo de 6 é, consequentemente, múltiplo de 3. A próxima parte do problema nos pede para escrever uma letra S sobre os números que são múltiplos de 6. E na primeira linha nós começamos, os múltiplos de 6 serão 0, 6 e só.
Na segunda linha, os múltiplos de 6 serão 0, 6, 12, 18, 24 e 30. Na terceira linha, os múltiplos de 6 serão 0, 12, 24, 36 e só. Na penúltima linha, os múltiplos de 6 serão 0 e 30 apenas. E na última linha, todos os números são múltiplos de 6, porque ela é formada pelos múltiplos de 6. Então serão 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Bom, com isso nós acabamos essa primeira parte do problema. Vamos para a segunda. Letra A. Quais os números que foram pintados de amarelo e marcados com a letra T ao mesmo tempo? Bom, pintados de amarelo e marcados com a letra T. Nós temos, primeiramente, os zeros. Então a gente escreve. Depois, nós temos o 6. Escrevemos. Depois do 6, na ordem, nós temos o 12. Escrevemos. Depois do 12, o 18. Escrevemos. Depois do 18, o 24. Escrevemos. Depois do 24, o 30. O próximo, 36. O próximo, 42. O próximo, 48. O próximo, 54. E o último, 60. Pronto. Escrevemos aqui todos os números que foram pintados de amarelo e têm a letra T. O que isso quer dizer? Bom, isso aqui quer dizer que eles são múltiplos de 2, pois foram pintados de amarelo, de 3, pois tem a letra T, e de 6, pois tem a letra S. Tá ok? Então eles são múltiplos de 2, 3 e 6 ao mesmo tempo. Vamos para o item B. Quais os números foram marcados apenas com o T? O que isso quer dizer? Bom, primeiramente nós temos o 3 marcado apenas com T, então nós colocamos ele na lista. Logo depois o 9, colocamos ele na lista. O 15 na lista. O próximo é o 21 na lista. E logo depois o 27 na lista. Posteriormente o 45 na lista. Bom, então os números são 3, 9, 15, 21, 27 e 45. São os números que foram marcados apenas com a letra T. E o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que eles são múltiplos de 3, mas não são múltiplos de 2, nem de 6. O que se pode dizer sobre o número 0? Bom, o número 0 ele é múltiplo de todos os números naturais, menos dele próprio. Qual das alternativas a seguir pode representar o conjunto de múltiplos de um número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Começamos com a seguinte ideia. O 0 é múltiplo de todo número natural. Posteriormente, nós devemos saber que os múltiplos de um número natural são resultado da multiplicação de um mesmo número pelo conjunto dos números naturais. Se a gente observar a letra A, se a gente pegar o 1, todos são múltiplos de 1, mas isso é uma ideia que a gente vai descartar, pois afinal de contas, todo número é múltiplo de 1. Então todas as respostas estariam certas, ok? Vamos pegar o 5. Não existe número pelo qual multiplico 5 para obter o 9. Nem número pelo qual multiplico 5 para obter o 13. Então, a letra A está descartada, nós não temos aqui um conjunto de múltiplos. Agora, nós vamos observar a letra B. A gente tem que 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16, não é 15. Então, aqui nós não temos um conjunto de múltiplos. Podemos descartar a letra B. Na letra C, nós temos que 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12. Não existe número pelo qual multiplico 6 para obter o 5. Lembrando que nós estamos tratando apenas de números naturais, tá ok? Então, nós podemos descartar a letra C. Na letra D, nós temos que 0 vezes 7 é 0, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 3 é 21, 7 vezes 4 é 28 e 7 vezes 5 é 35. Todos os números da letra D são múltiplos naturais do 7. Logo, nós acabamos de encontrar a nossa resposta, tá ok? Como a gente pode observar a letra E,
a gente tem que 0 vezes 8 é 0, 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 2 seria 16, mais 8 vezes 3, nem 8 vezes qualquer outro número natural daria 20, por isso nós descartamos a letra E, tá ok? 6. Usando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais, múltiplos de 5. Para obter os múltiplos de 5, nós devemos multiplicar os 5 pelos números naturais, tá ok? Então a gente começa, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. E depois a gente coloca reticências. Aqui nós paramos no quinto múltiplo, tá ok? Mas não existe uma regra sobre em qual múltiplo nós devemos parar para listar a sequência dos múltiplos. Basta uma questão de bom senso. Agora vamos achar os múltiplos de 7. Basta multiplicar o 7 pelos números naturais. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28. Colocamos reticência, significando que os múltiplos de 7 nunca terminam. Bom, agora vamos descobrir os múltiplos de 15 multiplicando 15 pela sequência dos números naturais. E assim nós começamos. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. Colocamos reticências mostrando que isso aqui é uma sequência infinita. Agora, vamos obter os múltiplos de 30. 30 vezes 0, 0. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. Mais uma vez, colocamos as reticências mostrando que é uma sequência infinita. Com isso, nós encerramos a resolução das atividades da semana 1 do PET volume 3 do sexto ano. Aqui no canto vai aparecer o último vídeo que eu gravei, que é a resolução da primeira semana do PET volume 3 do nono ano de matemática. E aqui em cima vai aparecer a minha foto. Clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.